Muito boa noite. Desde já agradecer a presença de todos, estimados deputados das respectivas bancadas, estimada assistência aqui presente e estimados fregueses que se encontram a assistir hoje pela primeira vez à Assembleia de Freguesia do Samuc em casa. Hoje trata-se de uma Assembleia extraordinária. Como tal, a Assembleia extraordinária não permite ordem antes do dia e os pontos a tratar serão meramente os 4 pontos que existem na ordem do dia conforme edital. Passarei a ler então os respectivos pontos da ordem do dia. Como ponto 1 é a situação das atas do mandato anterior. Como ponto 2, primeira revisão orçamental da despesa e do plano plurianual de investimentos. Ponto 3, isenção de taxas de cemitério. E ponto 4, deliberação sobre a guerra na Ucrânia. Tendo sido este edital afixado nos sítios do costume, existe neste momento quórum que se encontra presente toda a bancada. Na bancada do PS, devido à impossibilidade de um dos elementos, que foi a Dona Lourdes, que mandou um e-mail a justificar e a pedir substituição. A Dona Paula, que seria a seguinte, também não estava disponível, também mandou um e-mail a justificar e a pedir substituição. Foi então substituído pela deputada Sónia, que hoje está a completar a bancada do PS. Existindo quórum, iremos então dar início aos trabalhos com o ponto 1 da ordem do dia. A situação das atas do mandato. Ora, em 19 de dezembro do ano passado, uns dias antes da Assembleia que aconteceu a 22 de dezembro... Senhor Presidente, está a apresentar o ponto 1, é isso? Desculpe? Está a apresentar o ponto 1. Estou a apresentar o ponto 1, Nós sim. queremos apresentar previamente um protesto em relação ao ponto 1 e restantes. Eu acho que faz mais sentido ser antes. Apresento um protesto, sendo assim? Muito bem. A bancada da CDU não recebeu documentos em relação a este ponto número 1. Recebeu um título que diz situação, atas, mandato anterior. Portanto, não estamos em condições de deliberar, conforme o e-mail que lhe enviei hoje. Igualmente, porque não sabemos o que é, não podemos tentar perceber, e aliás está aqui até o Presidente da Assembleia de Freguesia anterior, que poderia ter sido consultado, e sei que não foi. E peço desculpa aos presentes, porque antes de mais queria dizer boa noite a todos, agradecer a presença do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e agradecer a todos os que estão também online a seguir-nos. Portanto, o regimento é muito claro em relação a isto. Para poder deliberar, o Estatuto da Oposição protege quem está na oposição em minoria e deve receber antecipadamente a documentação. Eu sei que respeitar o regimento ao milímetro, a mandar a ordem do dia a 48 horas antes, 48 horas úteis, mas isso não fez com que tivessem mandado nem as propostas, que têm que estar por escrito, não são para ser lidas e apresentadas assim para apanharmos no ar, tem que estar por escrito as propostas e a respectiva documentação. O que não aconteceu, mais uma vez, depois da vergonha que foi a Assembleia de Freguesia de dezembro, em que foi feita a mesma coisa, depois de termos pedido para que isto não voltasse a acontecer, voltou a acontecer. Em relação ao ponto 2, temos os documentos de apoio à revisão orçamental, não temos o que é essencial nestes casos, que é a deliberação do Executivo da Junta, que tem que vir anexa, e uma proposta, porque esta é, e penso que é esta a razão para convocar uma Assembleia extraordinária, quando vamos ter já em abril a ordinária. Depois, no ponto 3 diz isenção taxas de cemitério, isenção das taxas do cemitério, pressuponho. Mas que taxas? As taxas não são decididas por vontade nem de executivos nem de assembleias. Elas têm custos associados, têm uma fórmula. E não temos documentos. Porque eu vou abreviar, está abreviado. Está já a discutir antes de fazer a apresentação. Que Está abreviado. Então, e o ponto número 4, de facto, veio o documento. Portanto, eu mandei um e-mail, a bancada da CDU não está em condições, e penso que a bancada do CDS também não teve acesso a outros documentos, não está em condições de liberar. E isto não é, como o Sr. Presidente disse na outra Assembleia, a Assembleia é... Quê? Soberana. Não é.
não está acima da lei nem o Sr. Presidente da República. Portanto, a nossa proposta é que se faça um adiamento desta sessão e que ela continue quando, de facto, houver condições. Caso não queiram fazer isso, nós apresentamos um protesto, posso ler já de seguida. Então, se me permite esclarecer os pontos que disse. Primeiro que nada, o ponto 1 é meramente uma informação sobre a situação das atas. Pode ser discutido, pode ser falado, mas não vai sequer ser votado. Porque é uma situação que eu deparei. Não devia estar numa sessão e extraordinária. O Sr. Presidente, que por acaso está presente hoje do anterior mandato, sabe perfeitamente qual é o assunto. Então não é para deliberar? Não é para deliberar. Não devia estar numa sessão extraordinária? Veio porque aproveitei a sessão extraordinária para dar esta informação à Assembleia. Por isso, então, tal e qual como é obrigatório, tive que pôr. Informação, devia dizer informação. Se calhar, português. Muito bem. Segundo, o ponto 2. A documentação fornecida foi tal e qual e nos mesmos termos foram fornecidos no mandato anterior, quando foi a deliberação de uma Assembleia Extraordinária com respeito ao CTT. Foi o PPI, o Orçamento da Despesa retificado e, no caso até desse que era deliberar sobre a situação do CTT, veio um contrato do CTT. Não veio anexo a essa documentação qualquer proposta do Executivo ou que deixasse de vir. Veio meramente estes documentos. E eu limitei-me a pesquisar e a ver e realmente o que aconteceu na anterior fez isso. Por isso é que nesta altura mandei precisamente aqueles documentos, fiz exatamente igual ao que era fazer, ao que já tinha sido feito. O ponto 21 do regimento diz que deve ser informado os assuntos. Foi o que foi feito, foi informado os assuntos. Realmente dou-lhe razão num ponto, é que o nosso regimento precisa urgentemente ser retificado, de ser alterado, porque tem além de estar extremamente desatualizado, tem muitos pontos que precisam de ser esclarecidos e atualizados aos tempos e às datas de hoje. Concordo consigo nesse ponto e acho que é um assunto que é do interesse geral revermos esse ponto. Inclusive, preveja na próxima Assembleia Ordinária, então, fazer sair daqui uma comissão precisamente para fazer esse trabalho. Com respeito, e lá está, com respeito ao ponto 3, habitua-se exatamente o que eu disse, e foi informado o assunto, conforme diz no artigo 21 do regimento. Em função disso, informei os assuntos. As propostas irão ser, essa proposta, para aquilo que eu sei, que eu também não tenho conhecimento de qual é a proposta, ao concreto, irá ser apresentada de forma oral pelo Executivo. Aqui, numa Assembleia Pública, transmitida para os nossos fregueses. Posso, Sr. Presidente? Não vou permitir discussão deste assunto. Então eu passo a ler o Vou-lhe só permitir que claro. Apresente o seu protesto e que depois o entregue para fazer constar da ata. Até porque o Sr. Presidente falou em assuntos evocando que estávamos presentes e tudo mais e que não são verdade, mas não vai permitir, e pronto, e se calhar é nessa atitude que vão fazendo as coisas, até porque tem a maioria, não é? Mas a questão não é essa. A questão é que, de facto, tem que vir uma deliberação. Então eu vou ler o protesto e recorrer dos meios legais que estão ao alcance, que são bastantes, incluindo o Ministério Público. Como já desconfiávamos que houvesse assim esta atitude, como tem sido sempre, a bancada da CDU, ao reunir para analisar a ordem de trabalhos da sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Samoco de dia 12 de março de 2022, verificou que, mais uma vez, não foi cumprido o princípio do Estatuto do Direito de Oposição, previsto na Lei 24 de 98, artigo 1º, que diz: é assegurado às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de natureza representativa nos termos da Constituição e da lei. Recebemos a ordem de trabalhos, no limite previsto pelo nosso regimento, e verificamos que 2 dos 4 pontos não têm documentos de apoio e 3 não têm sequer a proposta por escrito, nomeadamente, ponto número 1, situação, atas, mandato anterior. Apenas um título, sem explicar do que se trata, sem proposta de deliberação. Diz-me agora que é informativo, devia dizer. A propósito, relembramos que o anterior Presidente da Assembleia de Freguesia, Miguel Santos, que está aqui presente, sempre se demonstrou disponível para qualquer esclarecimento. Ponto número 2. Primeira revisão orçamental da despesa e do plano plurianual de investimentos. Recebemos documentos de apoio, mas está em falta a deliberação do Executivo, que deve acompanhar a proposta, com o devido enquadramento. Não é só apresentar, imprimir o Prodata e depois esperar que a gente interprete.
Aliás, este ponto era expectável porque, de facto, chamámos a atenção na Assembleia de dezembro que estava vertido no plurianual, mas não estava vertido no orçamento, portanto, é natural. Ponto número 3, isenção de taxas de cemitério. Uma vez mais, nem proposta, nem explicação. Nem sabemos a que taxas se refere, e, pelo visto, o Sr. Presidente da Assembleia também não. E o motivo da isenção. Em falta, novamente, a deliberação do Executivo da Junta, que deveria vir anexa. Questionámos o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Samogo que seria por lapso e alertámos que, desta forma, não estão estabelecidas as condições para podermos deliberar. Não obtivemos resposta. A bancada da CDU repudia esta forma de exercer o poder, exige que seja cumprido o Estatuto do Direito da Oposição e recorrerá a todos os meios legais para o conseguir. A bancada da CDU lamenta que a população de Samogo seja prejudicada por estas atitudes prepotentes que em nada beneficiam a democracia e a dignidade dos órgãos autárquicos. Queremos discutir estes temas com coerência e, para o fazer, necessitamos de os conhecer. Apelamos ao bom senso do Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Samogo para que esta sessão seja suspensa pelo período necessário até estarem reunidas as condições legais para que ela se realize. E vamos entregar à mesa, portanto, não vai suspender a sessão. Vamos dar continuidade à sessão. Então, nós abandonamos em forma de protesto e traz consequências que a lei prevê. Senhor. Muito obrigada. Peço desculpa a todos por isto. De facto, nós só podemos deliberar sobre o que conhecemos e não vimos aqui ouvir propostas no ar, até porque já tivemos experiências bem amargas de propostas ditas pelo Sr. Presidente da Junta que depois não se concretizaram. Ora, passando então ao ponto 1, vou relatar a situação que encontrei. Antes da Assembleia de 22 de dezembro, a senhora deputada da bancada CDU, Raquel Prazeres, solicitou que lhe fossem remetidas as atas das Assembleias dos 2 últimos anos. Prontamente fiz o pedido da documentação à Secretaria da Junta, a qual não foi à minha admiração que não existia atas completas. E, além do mais, as atas que existiam eram meramente as que remeti em resposta ao pedido, como foi feito pela senhora deputada da CDU, que estavam assinadas, mas sem documentos anexos, e as restantes só existiam em Word. Sendo isto uma situação estranha, solicitei às funcionárias da Junta que entrassem em contacto com o anterior Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Miguel Santos, no sentido de esclarecer a situação e de repor a documentação em falta. Tendo sido feito o primeiro pedido em 21 de dezembro por e-mail. Após várias insistências, em 29 de janeiro recebemos um e-mail com as atas em Word referentes ao período do último mandato. Não sendo isso solicitado, mas sim as atas definitivas assinadas e com a documentação toda anexa, conforme compete e referente aos assuntos tratados nas respectivas Assembleias, será de relembrar que basicamente em todas elas existem declarações de votos, existem moções, existem votos de louvor ou pesar, apresentações das atividades da Junta, existem orçamentos, etc. Ou seja, referente ao período 2017 a 2021, 4 anos de mandato, não existia uma única ata completa na Junta de Freguesia, quer seja na forma de papel, quer seja na forma digital. Existia, sim, meramente os documentos em Word que permitem ainda a sua edição. Sendo esta uma situação inusual e que o Regimento prevê, e passa a citar o ponto 4 do artigo 24 do Regimento, as deliberações da Assembleia de Freguesia só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as respectivas atas, ou depois de assinadas as minutas nos termos dos números anteriores. Não obstante este ponto cumprido, põe em causa, inclusive, toda a governação feita durante pelo menos os últimos 4 anos, pois não há onde comprovar o que foi decidido em Assembleia de Freguesia e que decisões que foram executadas em aprovação por parte da Assembleia de Freguesia. Isto é grave e demonstra uma total incúria, desleixo e, se calhar, também uma grande incompetência da parte da mesa da Assembleia de Freguesia do anterior mandato. Sendo assim, tenho aqui presentes um mapa com as datas das Assembleias realizadas no período de 2017 a 2021, sendo em primeira a 29 de 12 de 2017 e a última a 16 de 9 de 2021, das quais só em 7 de fevereiro de 2022 me foi então apresentada as atas completas. Penso que sim, porque realmente estão anexados os documentos das atas, os orçamentos, as atividades da Junta, declarações de voto.
Face a esta situação, não podia deixar de informar a Assembleia desta incúria e desta incompetência e, como tal, informar a Assembleia, assim como já informei quer o Tribunal de Contas, quer a Direção-Geral das Autarquias Locais, estando a aguardar resposta no sentido de saber se deverá ser tomada alguma ação ou informar mais alguma entidade desta grande falha no mandato anterior. Ressalvo aqui também que limitei esta busca aos últimos 4 anos. Não vi nem sei o que é que aconteceu ou o que é que há das atas dos anos anteriores a este mandato. Esta situação totalmente irreal. Tenho aqui também presente a troca de e-mails feita com o anterior Presidente, Sr. Miguel Santos, no sentido de repor a situação, que foi reposta em 7 de fevereiro. Como tal, não poderia deixar de informar a Assembleia desta grande falha e dos registros que não existiam até o dia 7 de fevereiro do mandato anterior. Neste ponto, se alguma bancada quiser questionar alguma coisa, poderá o fazer, não é votado, não é deliberado, é meramente informativo. Há uma pergunta a fazer? Sr. Pedro, bancada do PS. Considera-se então o ponto encerrado. Iremos passar então ao ponto 2, primeira revisão orçamental da despesa e do plano plurianual de investimentos. Ponto a ser apresentado então aqui pelo Sr. Presidente da Junta, Leonel Fina. Boa noite a todos. Desde já permitam-me cumprimento a mesa da Assembleia, a mesa da bancada do PS e do CDS-PP. O Sr. Vereador que aqui está presente, o Sr. Presidente da mesa da Assembleia da Câmara Municipal de Alcochete e todo o nosso público que nos está a ver online e todos os nossos camaradas presentes. Este assunto é um assunto que eu vou passar aqui ao nosso tesoureiro, que ele explicará com toda a certeza melhor do que eu. Passo a palavra ao Sr. Joel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, a respectiva mesa, o Sr. Presidente também boa noite, a Sra. Secretária, os Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, o Sr. Vereador, o estimado público que se encontra aqui presente e, a partir de hoje, o público que assiste no conforto do lar, conforto online. É um momento histórico para a Assembleia de Freguesia do Samoco. É a estreia das transmissões online destas mesmas assembleias. É um avanço, sem dúvida, na informação que está disponível para a Vila do Samoco a partir de hoje e é prestada a todos os fregueses. Relativamente ao ponto que vamos apresentar, que é a alteração do orçamental da despesa, é simples. Foi colocado na ordem do dia simplesmente para ser proposta a esta Assembleia a aquisição de um veículo para a Junta de Freguesia. Isto para cumprir o programa eleitoral, para dar apoio então aos nossos fregueses, quer para deslocações, quer para transportes de materiais para pequenas obras que se possam fazer. Foi então aberta uma rúbrica, aquisição do veículo, no valor de 1.000 euros. Abrimos também uma rúbrica para as coletividades, nomeadamente para dar apoio ao Sensa, numas obras que eles irão realizar no sentido de alargamento das suas instalações, e a proposta seria essa. Tenho dito, Sr. Presidente. Proponho então à Assembleia que delibere. Sendo assim, a proposta é a alteração desses 2 pontos. A inclusão do valor para a aquisição do veículo, exatamente, e o aumento da rúbrica de subsídios a coletividades. Exatamente. Só para esclarecer, para saber o que é que vamos votar. Sendo assim, aberto ao debate esta situação, alguma questão que queiram perguntar? Não havendo questões, passarei então à votação da proposta de aumento da taxa da rúbrica para os subsídios e a rúbrica para a aquisição do veículo. Sendo assim, quem vota a favor? Ora, dos presentes, sendo assim, 4 votos a favor, 3
4, 5, 6 votos a favor, peço desculpa. Só aqui um compassozinho para registar na minuta da ata. Está aprovado então por unanimidade esta proposta. Passando ao ponto 3, isenção das taxas do cemitério. Também será o ponto apresentado aqui pelo Sr. Presidente da Junta, Sr. Leonel. Tem a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, considerando a situação atual do nosso cemitério, referendo à falta de um coveiro, o Executivo da Junta de Freguesia teve a procurar uma solução que acha que seja melhor para resolver o problema. Portanto, como tal, a Junta estava a suportar o custo elevado com a empresa Riba Office Serviços Fúnebres Limitada. Visto esta cobrar cerca de 190 € mais IVA por funeral à Junta e a Junta receber 62,67 € de taxas, é uma situação incomportável. E mesmo este valor dos 190 € mais IVA é inferior ao valor que se estava a gastar, segundo a informação que temos. Como tal, decidimos colocar a questão junto das agências funerárias e passar essa despesa para as agências funerárias. Portanto, que são os únicos que têm lucro com esta situação. Daí vamos abdicar das taxas dos 62,67 €, mas não vamos ter o custo que tínhamos cada vez que havia um funeral, que era um custo para já, no nosso mandato, de 190 € mais IVA. Portanto, derivado desta situação, a solução que encontramos foi essa. Falando com as agências funerárias todas presentes aqui no Conselho e costumam fazer os trabalhos todos para cá, chegámos a esse acordo. A empresa Riba Office vai fazer os serviços na mesma, mas o valor é pago por as agências. Desta forma, deixa a Junta de Freguesia ter o prejuízo do valor que tinha. Portanto, sendo assim, propõe-se à Assembleia de Freguesia do Samuco a aprovação da isenção das taxas de cemitério referente aos pontos 3.1, inumação, e 3.2, exumação e transladação da tabela de taxas e tarifas para as agências funerárias. Portanto, vou propor o voto. Está apresentado então Está o ponto. apresentado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, se eu entendi, é uma forma que encontraram num sentido de colmatar o grande prejuízo que existia pela dificuldade em ter cover, em arranjar cover, passando esse custo para as agências. Pronto. E o acordo que existe é a isenção da nossa taxa, que era o valor de 60 e poucos euros, salvo erro, não é? Não foi o que leu aí o Sr. Presidente? 60 e poucos euros. Sendo assim, ponho à discussão esta proposta do Executivo. Alguém tem alguma questão a apresentar ou alguma dúvida que precise esclarecer? Não havendo, pomos então à votação esta alteração especial das taxas. Sendo assim, quem vota a favor? Mais uma vez, 6 votos a favor, aprovado por unanimidade. Passando então ao último ponto, deliberação sobre a guerra na Ucrânia. Como nós sabemos, infelizmente, um momento muito triste que atravessa o nosso mundo e na globalização que temos, nos toca a todos e felizmente temos visto a nível mundial, Portugal também em especial, uma grande mobilização num sentido de apoiar estas pessoas que fogem de um crime atroz que é esta guerra. Ainda hoje vimos nas notícias a chegada ao nosso Conselho de um autocarro cheio de refugiados. Como tal, como deliberação, esta Assembleia não poderia deixar de ter uma nota e uma solidarização com este problema que é mundial
e é nosso também. Sendo assim, passo a ler a deliberação que iremos pôr à votação. Face aos acontecimentos registados na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, com a invasão do Estado soberano da Ucrânia por parte da Federação Russa, violando os princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, e de todos os países manterem a sua independência e fronteiras delimitadas, para além de legítimas e ilegais ingerências num país soberano, são uma ameaça à paz mundial que ninguém pode ignorar e deixar de condenar. A Assembleia de Freguesia do SAMOC, reunida em sessão extraordinária do dia 12 de março de 2022, delibera repudiar com veemência a ação bélica da Federação Russa, a qual constitui uma inaceitável violação do direito internacional, lamentando ainda o ataque ao mundo democrático, manifestar solidariedade com o povo ucraniano, reafirmar a soberania, independência, unidade e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Esta deliberação, sendo aprovada, será apresentada depois via e-mail, quer ao Presidente da República de Portugal, ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e à Embaixada da Ucrânia. Todos eles serão informados desta nossa deliberação via e-mail. Sendo assim, ponho à consideração se toda a gente concorda com o texto, se querem alguma alteração, alguma situação, se querem discutir, perguntar alguma coisa, ou meramente... Sr. Pedro, faz favor, liga o microfone. Posso? Boa noite. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, todas as bancadas presentes, visto que, neste caso, uma. O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia do município de Alcochete, a todos os presentes nesta sala e a todos os que nos acompanham via online. Não podemos branquear o que diariamente acontece na Ucrânia. Todos os dias assistimos à invasão russa, à morte de inocentes, ao bombardeamento de hospitais e escolas. O que assistimos diariamente são atos terroristas. Há mais de uma semana que a cidade de Mariupol, no sudoeste da Ucrânia, está cercada por tropas russas. Os habitantes estão impedidos de sair e os ataques constantes impossibilitam a chegada da ajuda humanitária. Em apenas 15 dias, assistimos ao êxodo de mais de 1 milhão de refugiados da Ucrânia para os países vizinhos. É hora de silenciar as armas, prestar a assistência humanitária a quem tanto necessita de ajuda. Nenhum de nós pode ficar indiferente. Por isso, manifesto a minha total solidariedade para com a população ucraniana, expressando o meu desejo e apelo para que seja colocado um fim a este ato de agressão e que se estabeleçam pontos de diálogo e de paz. Quem nesta Assembleia não for capaz de repudiar a invasão russa, não terá no futuro qualquer moral para, com palavras de ordem, invocar a liberdade e a democracia. Porque o que está a acontecer é precisamente a tentativa de opressão de um povo, retirando-lhes a possibilidade de viver em liberdade e tomarem as decisões que melhor entendem servir o seu país. Por tudo isto, pela solidariedade que manifesto com o povo ucraniano, voto favoravelmente à deliberação da proposta. Sendo assim, passar a palavra então ao Sr. Tesoureiro do Executivo. Muito boa noite mais uma vez. Em relação ao que se passa na Ucrânia, acerca da invasão da Rússia à Ucrânia e do acontecimento dos últimos dias, não é guerra, é um crime. O bombardeamento de um hospital pediátrico e de uma maternidade. Eu, para tentar legendar este acontecimento, trouxe aqui um pequeno excerto só de uma música que foi escrita há 37 anos e que, infelizmente, agora ficou novamente atual. É uma música Sting, o Russians, e eu escolhi aqui uma pequena passagem que passo a citar. Em português: nós compartilhamos a mesma biologia, independentemente da ideologia. O que nos pode salvar a você e a mim
é se os russos também amarem os seus filhos. Muito obrigado. Ora bem, há uma intervenção mais? Senhora Secretária, Clara, faz favor. Muito boa noite a todos os presentes, boa noite à bancada do Partido Socialista, à bancada do CDS, ao Sr. Presidente da Mesa da Presidente da Assembleia Municipal de Alcochete, ao Vereador da Câmara Municipal. Eu quero demonstrar o meu descontentamento, não que esteja surpresa por este tipo de atitude da bancada da CDU, mas efetivamente revela o índolo que as pessoas têm neste contexto. Isto porque os 2 pontos que a deputada Raquel Prazeres enunciou eram 2 pontos: a primeira, revisão orçamental, e o terceiro ponto, a isenção das taxas de cemitério, 2 pontos cruciais na aprovação desta Assembleia, 2 pontos que vão fazer toda a diferença na nossa vila no que concerne à aquisição de uma viatura para ajudarmos as faixas etárias, os nossos idosos das nossas freguesias, para deslocação a consultas, a fisioterapias e afins. No cemitério vamos tirar aqui algumas taxas que achávamos que eram injustas, subcarregavam muito a nossa população. Eram situações, por situações teóricas, a bancada da CDU decidiu abandonar esta Assembleia. Num passado recente, e deixem-me partilhar esta situação convosco, num passado recente, quando eu era da oposição, estamos a falar há 18 anos atrás, eu vinha para a Assembleia e não tinha qualquer documento de suporte, e não foi por isso que a bancada do PS, desculpem, com a sua idoneidade e sempre transparência na forma como fazemos todas as situações, nunca abandonámos a Assembleia, sempre cooperámos, sempre pedimos ajuda, interajuda para todos em prol da nossa vila, fazermos o melhor por ela. É lamentável este tipo de situação, nomeadamente a última palavra que esta deputada disse quando saiu desta sala: para o Executivo, cresçam. Portanto, é triste, é lamentável as pessoas estarem ainda recalcadas das situações e não cooperarem com o Executivo, e este Executivo ser diariamente difamado na comunicação social, nas redes sociais e afins. Muito obrigada. Sendo assim, podemos então pôr esta deliberação a votação. Sendo assim, quem vota a favor? Aprovada com 6 votos, por maioria. Eu vou fazer aqui uma retificação. Eu, nas 2 votações anteriores, disse por unanimidade, mas como tenho dúvida se nesta situação, com a falta de 3 deputados, poderá-se usar unanimidade, vou retificar essa palavra para por maioria, porque 6 votos dos 9 é a maioria da Assembleia. Lá está, são pormenores às vezes da lei e a gente não sabe de cor e salteado. O sentido final é exatamente o mesmo, é a aprovação daquilo que foi aqui apresentado. Sendo assim, tendo os 4 pontos deliberados e feitas as votações necessárias, e sendo isto uma sessão extraordinária que não prevê sequer a intervenção do público, vou dar então por encerrada, agora, cerca das 22h03, a sessão desta Assembleia Extraordinária. Agradeço desde já a todos os presentes, o Sr. Vereador da Câmara de Alcochete, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, fregueses aqui presentes, fregueses que nos estão a ver online, e que espero que esta Assembleia, desta forma, tenha um grande alcance e se consigamos, desta forma, informar os nossos fregueses daquilo que se passa. Muito boa noite e até uma próxima. Obrigado.
PS, Sónia Cristina Rodrigues Macieira Ramos, João Manuel Gonçalves dos Santos. Na bancada da CDU, Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, Cristóvão Domingos Fialho Rosado, Susana Isabel Marques Pereira Maia. Na bancada do CDS, Pedro Miguel dos Santos Salles. Executivo, Leonel Cristóvão Cunha Fina, Clara Sofia Lopes Castanheira Carvalho Vila Cova, Joel Francisco da Piedade Rodrigues. Faltou à sessão e apresentou justificação, sendo a mesma aceite, Maria de Lourdes Lourencinho Mata, sendo substituída por Paula Alexandra Carriço da Fonseca, estando esta também impossibilitada e tendo apresentado justificação, foi substituída por Sónia Cristina Rodrigues Macieira Ramos, da bancada do PS. Ponto 1. A bancada da CDU apresentou um protesto que anexa a presente ata e abandonou a sessão pelas 21h40. O Presidente da Assembleia de Freguesia do Samoco informou à Assembleia da não existência de atas completas e com os devidos anexos do mandato anterior, que só foram entregues em 7 de fevereiro de 2022. Indicou que já foi remetida esta informação para as seguintes entidades: Tribunal de Contas e a Direção-Geral das Autarquias Locais. Ponto 2. Os documentos foram apresentados pelo Executivo e colocados à discussão. O ponto 2 foi aprovado por maioria, com 6 votos a favor, sendo 5 votos a favor dos deputados do PS e 1 voto a favor da bancada do CDS-PP. Ponto 3. O Executivo propõe à Assembleia de Freguesia do Samoco a aprovação da isenção de taxas de cemitério, referente aos pontos 3.1, inumação, e 3.2, exumação/transladação da tabela de taxas e tarifas para as agências funerárias. O ponto 3 foi aprovado por maioria, com 6 votos a favor, sendo 5 a favor dos deputados do PS e 1 voto a favor da bancada do CDS-PP. Ponto 4. O Presidente da Assembleia de Freguesia fez a apresentação da deliberação e foi colocada à discussão. Após aprovação, a mesma será remetida para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro e para o Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Embaixada da Ucrânia. Fez uso da palavra ao deputado Pedro Salles, da bancada do CDS-PP, o tesoureiro do Executivo da Junta de Freguesia do Samoco, Joel Rodrigues, e a secretária do Executivo da Junta de Freguesia do Samoco, Clara Vila Cova. O ponto foi posto à votação e foi aprovado com maioria, com 6 votos a favor, sendo 5 a favor dos deputados do PS e 1 voto a favor da bancada do CDS-PP. Por nada mais a haver a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa da Assembleia deu-a por encerrada aos 12 dias do mês de março de 2022, pelas 22h03, ficando a Secretária da Mesa da Assembleia encarregue de elaborar a presente ata para aprovação nesta sessão da Assembleia de Freguesia. Sendo assim, eu, Cristiana Carromeu dos Reis, Secretária da Mesa, a redigi e vou assinar conjuntamente com o Presidente da Mesa, António Manuel Estroia dos Santos, e o segundo Secretário, Ricardo José Salvação Pereira, depois de lida e aprovada integralmente. Sendo assim, alguma ratificação a fazer à ata em minuta? Não? Ponho então à votação. Quem vota a favor da ata em minuta? Aprovada com 6 votos a favor, aprovada por maioria. Sendo assim, agora sim, faço o encerramento da sessão. Muito obrigada pela vossa presença e um bem-aja a todos. Muito obrigado então. Boa noite.